Bom dia, sábado 6 de fevereiro de 2021. Veja os destaques do Band Empresarial. Nós vamos falar com Guilherme Pereira. Ele é advogado especializado em projetos de PPP. O que é isso? Assista que você vai saber. A PPP ela tem uma capacidade de financiar o Estado, na medida em que o ente privado aporta o recurso necessário para fazer aquela infraestrutura, construir, reformar, ampliar uma infraestrutura e operar o serviço decorrente dessa infraestrutura. Vamos falar também com a Alessandra Rabelo, ela é diretora da Escola Sul-Americana. Vai falar um pouquinho para a gente de como ela conseguiu crescer diante de um momento como esse de pandemia. A Escola Sul-Americana foi uma das primeiras, ou se não a primeira na Bahia, uma das primeiras no Brasil a funcionar remoto. É isso aí, gente. Este é o Band Empresarial que está começando agora. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente. E estamos começando o nosso Band Empresarial para conversar com Guilherme Pereira. Ele é advogado especializado na estruturação de projetos de PPP. Mas eu não vou dizer o que é PPP não, quem vai dizer é ele. Seja bem-vindo ao nosso Band Empresarial, Guilherme. Obrigado pelo convite, Azevedo. Bom dia, Azevedo. Bom dia a todos os telespectadores e telespectadoras do Band Empresarial. Para mim é um prazer estar aqui conversando sobre esse tema PPP, parcerias público-privadas, aqui no Band Empresarial, esse programa sempre trazendo à luz debates de interesse do empresariado baiano. E aí responda aqui já, o que é PPP além do nome parceria público e privada? Bom, Azevedo, a PPP é um contrato administrativo, né, celebrado entre um ente da administração e uma empresa privada, que tem como objeto a concessão de um serviço público ou de uma obra pública. Tá? Qual a importância da PPP hoje em dia? Primeiro, a PPP ela tem uma capacidade de financiar o Estado, na medida em que o ente privado aporta o recurso necessário para fazer aquela infraestrutura, construir, reformar, ampliar uma infraestrutura e operar o serviço decorrente dessa infraestrutura. Então, muitas vezes, por exemplo, o metrô de Salvador e Lauro de Freitas. Ora, será que o Estado teria aquela capacidade de investimento em caixa para, em 3 anos, executar uma obra daquele vulto, adquirir os vagões, fazer toda a implementação dos equipamentos e passar a operar esse serviço num curto espaço de tempo? Provavelmente não. Como é que o Estado vai pagar esse investimento? A partir da contraprestação, com a operação do serviço, no qual você tem a receita decorrente do usuário que paga a tarifa. Perfeito. Porém, essa receita ela não é suficiente para remunerar todos os investimentos e garantir um retorno para a iniciativa privada. Então, o Estado vem e complementa com contraprestações mensais ao longo de todo o contrato de PPP. Perfeito. E aí você falou num ponto, e outra coisa que a gente diz sempre aqui no nosso Band Empresarial, trazendo coisas da Bahia. E esse é um local onde a Bahia tem se destacado, não é isso, Guilherme? A Bahia é uma referência em parcerias público-privadas. Perfeito. Eu costumo dizer que não só referência, como a Bahia foi pioneira. Para a gente ter uma ideia, a Lei Federal de PPP, ela foi editada em 30 de dezembro de 2004. A Lei Estadual, ou seja, do Estado da Bahia, foi editada em 27 de dezembro de 2004. Nossa! Então, não só os técnicos da Bahia estavam atentos a essa nova modalidade contratual, esse novo instituto jurídico, como também ainda correram e procuraram ser, de fato, os pioneiros e editaram a primeira lei antes mesmo da lei federal. Em razão disso, obviamente, Azevedo, a gente teve uma curva de aprendizado, De lá, enfim, de início de 2015 até hoje, a gente já tem diversos contratos de PPP em diversos setores da economia. Tivemos logo em 2005, a primeira PPP da Bahia, PPP do emissário submarino, uma PPP na área de saneamento. A construção daquele equipamento que trata o esgoto coletado pela Embasa, e devolve a todo o sistema de saneamento, foi construído e é operado por uma empresa privada. Entende? Depois daí tivemos estádio de futebol, área de saúde, mobilidade urbana, ou seja, diversos setores da economia, sendo serviços públicos ofertados por meio desse contrato de parceria público-privada. E a parceria público-privada, Guilherme, ela tem como premissa a tipologia administrativa e patrocinada. Você poderia explicar para a gente que está aqui vendo qual a diferença entre uma e outra? Perfeito. A patrocinada, como inclusive eu já citei o exemplo do metrô, a receita oferida
decorrente do contrato, ela advém da tarifa paga diretamente pelo usuário do serviço. Então, o sujeito que vai utilizar o metrô, ele paga ali a tarifa, passa na catraca do metrô e tem acesso àquele serviço. Perfeito. Como essa receita não é suficiente para remunerar todos os investimentos e ainda trazer um retorno para a iniciativa privada, o Estado paga ainda uma contraprestação pública mensal, de forma que, somado receita decorrente de tarifa, receita decorrente de contraprestação pública paga diretamente pelo Estado, viabilize o projeto. A concessão administrativa é quando o recurso ele vem 100% oriundo do caixa do governo, do ente público, tá certo? Exemplo, Hospital do Subúrbio. A operação e gestão do Hospital do Subúrbio, ela é feita por uma empresa privada, que ganhou a concessão, equipou todo aquele hospital e hoje presta o serviço à população, que é gratuita, que é atendida pelo Sistema Único de Saúde, e mensalmente essa empresa que opera e gere esse equipamento de saúde pública recebe do Estado da Bahia contraprestações mensais por essa prestação de serviço. Que bom, que bom. Falar com quem entende. E aí, Guilherme, eu vou com uma pergunta. Teve esse processo pandêmico todo que nós vivemos em 2020. E aí, evidentemente, os cofres públicos, de alguma forma, para atender tudo isso, auxílio e tudo mais, deu uma enxugada. Como você vê? Qual a sua visão do futuro das parcerias público-privadas? É o mesmo caminho até por conta disso, né? Ou seja, o privado vai poder contribuir para essas necessidades? Por exemplo, a área de saúde, a área de educação, como é que está isso sendo desenvolvido? Perfeito. Eu acho que, enfim, em razão da própria crise, surge uma oportunidade ainda maior de desenvolvimento das PPPs. Como eu já coloquei, a PPP, ao fim e ao cabo, ela é um instrumento de financiamento do Estado. Então, se o Estado não tem aquela capacidade de fazer aquele investimento, construir aquela obra, prestar aquele serviço, ele chama a iniciativa privada aloca esse recurso e acaba que o Estado vai pagando em contraprestações ao longo do contrato. É importante ressaltar, Azevedo, até por exigência legal, o contrato de PPP ele é um contrato de longo prazo. Perfeito. O prazo mínimo legal é de 5 anos e o máximo de 35 anos. Então, óbvio, o contrato de PPP ele serve a uma necessidade pública que tem uma necessidade de um investimento de alto vulto. Se for um investimento pequeno, não tem por que você fazer um contrato de longo prazo para conseguir diluir esses pagamentos. O que eu tenho observado hoje no mercado de PPPs, Azevedo, de certa forma até um pouco uma mudança. Logo que veio a lei, esses primeiros 15 anos de vigência da lei, a gente observa o quê? Grandes projetos, metrô, estádio de futebol, hospital, enfim, grandes projetos, né, que demandam muito vulto, porque realmente o Estado não tem esse dinheiro em caixa para chegar em 3 anos fazer uma obra de 1 bi, enfim, 500 milhões, enfim, o que seja esses valores, normalmente eram levados a cabo por contrato de PPPs. No entanto, com essa crise realmente que assolou decorrente da pandemia e já a crise precedente que nós vivíamos especificamente no nosso país, hoje a gente observa já contratos de menor vulto, mas para resolver um problema econômico e social muito latente, muito importante, muito carente para a sociedade, sendo lançado mão e utilizado esse ferramental jurídico do contrato de PPP. Como você bem citou, educação. Ora, a gente tem hoje, enfim, um parque de escolas públicas que demandam sempre uma manutenção, uma reforma, uma ampliação, uma construção. E ao invés de o Estado, a cada prédio específico, faz uma licitação, pega um fornecedor. E aí, observe, quando você tem uma empresa responsável pela construção, manutenção e reforma de todo o parque de escolas públicas, por exemplo, ele tem uma capacidade muito maior de gerir a alocação desse recurso e mais, na medida em que ele é responsável por construir, reformar e manter todo esse parque num prazo longo, se ele faz uma obra mal feita, amanhã ou depois, daqui a 1, 2 anos, é ele mesmo que é o responsável por manter. Então, a tendência é que situações como educação, a própria saúde, só que não em grandes hospitais, mas, enfim, postos de saúde, venham também ser, vamos dizer assim, levados a cabo por meio de contratos de PPP, com valores menores, porque hoje, infelizmente, dada a pandemia, o caixa público está realmente muito deficitário. Mas eu acho até interessante, quem está nos ouvindo pode perceber bem isso, os valores sendo menores também permite que nós, empresários de menor volume também, de menor porte, também possamos fazer uso desse instrumento tão maravilhoso que também permite, né, um trabalho durante, como você próprio está dizendo, até 35, de 5 a 35 Perfeito. Anos. Né? Então isso permite, de alguma forma, que novas empresas ingressem nisso, empresas com uma musculatura até menor. Mas, sem dúvida nenhuma, precisarão
de alguma forma, de se instruir com relação a isso. Como está esse mercado de trabalho em relação a poder nutrir essas empresas de informação, de conhecimento, que vai se demandar modelagem financeira, modelagem jurídica e tudo mais, né, Guilherme? Nessa sua pergunta, Azevedo, é importantíssima. E aqui vai um recado para o empresariado baiano. Tá? Com projetos de PPPs, de parcerias público-privadas, ainda que demandem um vulto menor, como eu estou lhe dizendo, a gente percebe, né, uma mudança desse mercado, de qualquer sorte é sempre um contrato complexo. Tá? Você envolve ali questões econômicas e financeiras, jurídicas, técnicas, às vezes de engenharia, se você precisar construir um equipamento como um metrô, um hospital e etc., e que você acaba tendo um trabalho muito rico interdisciplinar, justamente até para o empresário tomar a decisão. Esse projeto, como está estruturado, ele é rentável? Como é que está a viabilidade econômica e financeira? Como é que está a análise de risco? A estrutura de garantia é robusta para me garantir que o poder público, o seu contratante é um poder público. Perfeito. Vai, no eventual inadimplemento, eu vou conseguir executar essa garantia que está me sendo ofertada? E isso, Azevedo, acaba que gera um mercado de consultorias. Consultoria jurídica, de análise econômica e financeira, técnica, ambiental, a depender do perfil do projeto. E que você precisa dessa consultoria não só para o empresário tomar a decisão, eu vou entrar nesse projeto, eu vou apresentar a proposta na licitação, como também ele ganhando para que se execute esse projeto dentro do plano de negócio que foi elaborado por essa própria equipe. Então, esse mercado hoje, de fato, está aquecido, né? Eu acho que é um mercado que, a cada dia que passa, se aquece mais, até mesmo em razão de que a gente observa que não só grandes projetos, como projetos de médio porte, vêm sendo levados a cabo por meio de contratos de PPPs e concessões. E como é que está hoje o governo do Estado e a prefeitura, já que são ente público que geralmente lança, né, esse tipo de ação, pode ser também uma MIP, né, apresentada pelo poder privado, mas como é que estão os nossos órgãos, como é que é esse processo, esse fluxograma para que a gente caminhe? Estão bem preparados? Eu sei que a equipe aqui é muito bem preparada, pelo menos no Estado, não sei como é que está hoje a prefeitura, para poder atender essas demandas que estão acontecendo, né, Guilherme? Não, e aí, Azevedo, a gente tem que realmente parabenizar, tanto o Estado da Bahia como a prefeitura. É muito claro e evidente a evolução que se teve do ponto de vista de capacitação. O Estado da Bahia hoje tem uma unidade de PPP extremamente capacitada, tá? Uma Bahia Invest, que é uma estruturadora de projetos, tá certo? O município também de Salvador criou a sua unidade de PPP lá dentro da SEDU. Existe uma agência reguladora de serviços públicos municipais, a do Estado da Bahia também. Então, ou seja, a gente percebe todo o instrumental que desde dezembro de 2004 para cá foi criado, foi se desenvolvendo e se capacitando para receber e levar a cabo esses projetos. Uma forma também, e aí vai um outro recado para o empresariado baiano. Que bom. Uma outra forma de empreender por meio de contratos de PPPs é justamente a figura da MIP ou a manifestação de interesse privado, que é o quê? O próprio particular, ele pode bater a porta do ente público, um município, um estado, e dizer, olha, eu observo que existe hoje um problema a ser resolvido aqui, e eu gostaria de propor para você uma solução através de um estudo. Isso você faz um requerimento, passa-se pela instância do poder público, eles podem aprovar se houver conveniência, oportunidade, houver qualificação do proponente, e estudos econômicos, financeiros, jurídicos, técnicos são levados e entregues a esse poder público e eles avaliam. Se eles entenderem que aquela solução ela é interessante, ela pode resolver aquele problema, eles licitam esse projeto. Perfeito. E quem participou desses estudos... Ele habilita antes essa MIP para poder depois fazer a licitação, é isso? Perfeito, exatamente. E quem elaborou esses estudos pode participar da licitação. Ah, que bom. E se eventualmente ele perde a licitação, quem ganhar é obrigado a reembolsar todos os custos que esse empresário, que essas empresas tiveram com esses estudos, com a contratação desses consultores e tudo mais. Então, isso também é uma forma de um diálogo entre o poder público e o privado. O empreendedor privado levando solução para o poder público. Guilherme, que papo bacana é isso, gente. Novas oportunidades para todas as empresas baianas aqui sendo mostrada através do nosso Band Empresarial. Queria agradecer demais esse mundo de esclarecimento que você deu aqui para todos os empresários que nos assistem. Eu que agradeço, Azevedo, o convite, estou sempre à disposição, foi um prazer estar aqui, você está de parabéns com esse programa, o Band Empresarial. A gente ouve lá nos nossos grupos de empresários sempre só elogios ao seu programa, parabéns, siga em frente, que isso que a Bahia precisa. Obrigado, um bom dia.
Pois é, gente, a gente vai para um rápido break, mas já já a gente volta com o nosso Band Empresarial para entrevistar a Alessandra Ramalho. Ela vai falar sobre a questão da escola, o empresariado desse mundo educacional, que de alguma forma tem solução sim. Fique com a gente.